Olá a todos, meu nome é Cristóvão Jacques, do canal Astronews e Observatório Sonier. Vamos começando aqui mais um boletim de cometas e asteroides, e hoje eu trouxe para assunto um tema sobre o filme Não Olhe para Cima. O objetivo desse vídeo é pegar algumas cenas do filme e fazer ação com alguns conceitos ou algum tema sobre astronomia. O objetivo dele é só esse. Então é um vídeo que eu vou pegar essas cenas e vou explorar alguns conceitos de astronomia que estão embutidas nela. Bem, como a gente sabe que um filme ele é voltado para um entretenimento, né? Obviamente algumas cenas fogem um pouquinho aí, derrapam na parte aí científica, mas o que é perfeitamente entendível, porque senão estraga aí vamos dizer assim, a história e o roteiro do filme. E se a gente fosse tecnicamente muito perfeito na parte científica, pode se tornar uma coisa muito chata. Mas aqui o objetivo desse vídeo, como eu já falei, é pegar algumas cenas e relacionar com alguma coisa da astronomia. Então vamos ver aí. O filme teve a assessoria da doutora Amy Mainzer. Ela é a investigadora principal de uma missão da NASA chamada NEWISE. Essa missão NEWISE, na verdade, é oriunda de uma outra missão chamada WISE, que é o Wide Field Infrared Survey Explorer, ou Explorador de Pesquisas de Campo Largo no Infravermelho. Depois que a missão principal do WISE foi terminada, eles criaram a NEWISE, que é justamente para investigar asteroides. E eles fizeram, então, medidas no infravermelho de mais 158 mil asteroides, e descobriram 34 mil novos asteroides também. Bem, numa das primeiras cenas aí do filme, a gente se depara aí com essa tela, e na verdade os pesquisadores estavam pesquisando sobre estrelas supernovas. E aqui a gente observa na tela que tem dois campos aqui, ó, que são Right Ascension e Declination, que significa ascensão reta e declinação, que são coordenadas astronômicas. Um dos tipos de coordenadas astronômicas, na verdade. Então, você colocando aqui a ascensão reta e a declinação do objeto, você consegue localizar ele no céu. Para se ter uma ideia disso aqui, a gente tem aqui, por exemplo, a ascensão reta, ela como se fosse aqui, se a gente fizer uma analogia com as coordenadas geográficas, né, de latitude e longitude, que a gente consegue localizar qualquer ponto na superfície da Terra, a gente consegue, através da ascensão reta e da declinação, encontrar qualquer ponto no céu. As primeiras cenas foram gravadas no observatório Subaru, que pertence ao Japão e que fica na ilha do Havaí, em cima do vulcão extinto Mauna Kea. Aqui podemos ver outros observatórios que ficam também situados na mesma região. E aqui nós vamos ver exatamente a posição do Subaru, que fica à esquerda da imagem, aqui apontando, e à direita estão aqui os observatórios Keck. Mais para frente fica o mar, já que é uma ilha da principal ilha do Havaí. Então temos aí algumas imagens do observatório Subaru. Vocês podem ver aqui como é que ele é alto, né? Está bem acima aí do nível das nuvens, né? Então esse é o observatório Subaru, e aqui do lado a gente pode ter uma outra imagem aqui dos telescópios Keck, são essas duas cúpulas aqui, e aqui é um observatório da NASA, do infravermelho, e o Subaru está aqui. Aqui o telescópio com uma coloração azul, que é exatamente o mesmo que a gente vê na filmagem. Aqui o telescópio dentro do observatório, e uma coisa interessante nessas cenas, principalmente para quem está lembrado aí, é que a trapeira, que é essa abertura que a gente abre aqui na cúpula para observar o céu, no momento que ela é aberta, o telescópio já começa a se deslocar para fazer uma imagem do campo. E na realidade isso não acontece, porque você tem que deixar às vezes algum tempo a cúpula aberta para que a temperatura de fora se equilibre com a temperatura de dentro.
E além disso, um observatório, na sua parte, quando ele está operacional, ele não é cheio de luzes como tem aqui, né? O telescópio ele é totalmente escuro por dentro. Quanto menos luz afetar as observações, melhor. Aqui uma cena que mostra o observatório por fora, e aqui tem um raio laser saindo aqui do telescópio, que está dentro da cúpula. Mas por que esse raio laser ele é utilizado? Qual seria a sua função? A luz dos astros, ao atravessar o espaço, elas encontram primeiramente a atmosfera terrestre. Ao cruzar a atmosfera terrestre, ocorre a turbulência atmosférica, que é exatamente essa cintilação das estrelas. E aqui nós temos vários telescópios, observatórios, usando esse raio laser. E agora vamos entender por que eles usam esse raio laser nas suas pesquisas. Esse raio laser é emitido pelo observatório a uma camada atmosférica de 90 km de altitude, camada de sódio, e nela você cria, a partir desse raio laser, como se fosse uma estrela artificial. Essa estrela artificial é captada pelo observatório e, ao entrar no telescópio, ela vai nessa parte do equipamento chamado ótica adaptativa, onde ela vai ser analisada. Aqui vamos ver primeiramente a aparência da estrela com a ótica adaptativa desligada. Você pode perceber que a estrela fica bastante cintilante, causada pela turbulência da atmosfera da Terra. E agora a frente de onda toda deturpada por causa dessa turbulência é analisada por esse equipamento de ótica adaptativa. O processador envia informações para um espelho que se deforma exatamente igual à deformação causada pela turbulência, causando que a frente de onda fica plana, ou seja, corrigindo esse problema da turbulência. E agora nós vamos ver com a ótica adaptativa ligada como é que a estrela fica estabilizada. Vamos ver aqui um exemplo prático do centro galáctico filmado sem a ótica adaptativa e com a ótica adaptativa para vocês verem. Aqui está sem, então, a ótica adaptativa, a ótica está desligada, e agora nós vamos ligar o equipamento de ótica adaptativa para vocês verem a diferença da qualidade da imagem, como melhora. Outra coisa que a gente pode aproveitar dessa cena aqui, a gente está vendo aqui um céu bastante estrelado, mas aqui a gente consegue identificar o aglomerado chamado Pleiades, ou M45, e na verdade a palavra Subaru, ou Subaru, ela significa, em japonês, ela significa Pleiades, exatamente o nome desse aglomerado aqui. E aqui está a constelação do Touro. Aqui está o aglomerado das Pleiades, e aqui está o símbolo do Subaru, que é um carro, uma marca japonesa de carros também. Toda noite vocês podem acompanhar uma live stream a partir de um canal japonês que eu vou deixar aí na descrição o endereço dele. São realmente cenas muito interessantes e bonitas, né, feitas a partir do Mauna Kea, ou seja, mais de 4.000 metros de altura, e você vê aí um céu magnífico, né? Inclusive aqui em cima tem a galáxia de Andrômeda, aparece muito bem aqui. E aqui do lado, essas duas cúpulas, ó, apareceu um meteoro ali, e aqui desse lado aqui você vê as duas cúpulas do Keck. Isso aí a partir do Observatório Subaru, que é transmitido aí por esse canal japonês. Seguindo o filme, a gente vê então depois essa cena onde a personagem interpretada pela atriz Jennifer Lawrence, a Kate DiBiase, ela encontra na imagem que ela estava pesquisando aí sobre supernovas, ela encontra um objeto com uma cauda, né, que aparentemente era um cometa. Depois ela analisa outras imagens feitas alguns minutos em separado, e ela percebe que o objeto está se movendo em relação ao campo que ela está observando, que dá a indicação de um cometa que não é conhecido. Então eu peguei um print daquela tela que ela foi usada aqui no filme e levei para um site chamado astrometry.net e analisei se aquela imagem realmente era de algum lugar aí da esfera celeste. E aqui, como deu success,
ele então conseguiu localizar essa região aí no céu, onde a gente pode ver que ela está centralizada aqui nessas coordenadas, né, de ascensão reta e declinação, 6 horas, 59 minutos, 7 segundos, e a declinação de menos 48, 27 e 44. Usando aqui um outro programa chamado World Wide Telescope, a gente vai localizar exatamente essa região no céu, para a gente saber qual a constelação que essa região pertence. Então a gente percebe que ela é da constelação de Puppis, que é a polpa do navio, né? Então aqui está a constelação de Puppis, outras constelações, e aqui é a região exatamente dessa imagem, esse print que foi feito a partir da imagem do filme. Então depois eu desconfiei de um cometa, e já que a assessora científica é a Amy Meiser, da missão NEWISE, eu desconfiei do cometa que eles descobriram em 2020, que é o cometa NEWISE, e verifiquei aqui nas efemérides do cometa se realmente ele batia com essa posição aqui indicada pelo site. Checando então a posição do cometa para o dia 28 de março de 2020, ela bate exatamente com aquelas coordenadas que nós determinamos aí no site astrometry.net, que exatamente essas coordenadas aqui, então indicando realmente que é o cometa NEWISE, o 2020 F3, que está na imagem. E também eu verifiquei a data de descoberta dele, foi exatamente essa data, entre dia 27 e 28 de março de 2020, portanto, suponho que essas imagens sejam as imagens da descoberta desse cometa, o NEWISE. Aqui, então, imagens desse cometa, que foi um dos cometas mais brilhantes dos últimos anos aí, e esse aqui, infelizmente, ele não foi tão bem visto aqui no Hemisfério Sul, mas o pessoal do Hemisfério Norte pôde aproveitá-lo bastante. Aqui a gente pode ver uma imagem dele, e aqui uma outra imagem comparando aí com uma cena de terra, né, para vocês verem a magnitude e o brilho que chegou a esse cometa. Aqui nós temos uma cena do professor Mindy, interpretado aí pelo Leonardo DiCaprio, comemorando junto a Kate DiBiase, a sua aluna aí, o nome do cometa sendo o cometa DiBiase. Só que isso ainda não foi oficializado, né? Eles nem enviaram uma informação para o Minor Planet Center, que é exatamente o centro que centraliza essas informações. Então, geralmente, por uma regra da União Astronômica Internacional, os cometas eles recebem o sobrenome do seu descobridor. No caso aí, foi a Kate DiBiase, por isso o nome cometa DiBiase. E aqui no Brasil, nós também descobrimos alguns cometas, principalmente lá no Observatório Sonia, descobrimos 9 cometas, e alguns deles estão aqui, como o cometa 2014 A2, Jacques, aqui outro Jacques, aqui um Pimentel. Bem, o Jacques é por causa aí do meu nome, né, Cristóvão Jacques, recebe automaticamente o sobrenome Jacques. Eduardo Pimentel, que também é do nosso observatório, recebeu aqui o nome de Pimentel, o cometa 2015 Q2, e Barros é relativo ao outro observador do nosso observatório, João Ribeiro de Barros, e então recebeu o nome de Barros aqui devido ao seu sobrenome. E também nós temos o nosso colega Leonardo Amaral, que descobriu o cometa 2020 O2, o Leonardo Amaral, então recebendo o nome do cometa, o nome Amaral, lá do Observatório Oca. Então, por hoje, nós vamos encerrando essa parte 1 e depois nós vamos trazer outras cenas do filme na parte 2 e fazer essa mesma análise astronômica, ok? Um abraço a todos e até!